Olá, amigos do canal, tudo bom com vocês? Bom, gente, vocês sabem que eu adoro usar canetinha, canetas hidrocor, à base de água, para fazer as minhas artes. Hoje, vamos testar essas aqui. Bom, essas canetas aqui, elas são da Tris, Tris Vibes, e elas são ponta pincel e tem ponta fina. Então, elas são duas pontas, são canetas brush. Eu gosto muito de usar esse tipo de caneta brush, tanto para fazer desenho, para pintar, como também para fazer o brush lettering. Aqui tem algumas coleções e eu quero mostrar para vocês. Vamos afastar aqui e mostrar. Tem a coleção Botânica, Oceano, Entardecer e a Escandinavos. Bom, e por que aqui ainda ficaram algumas canetas, né? E por que eu tô querendo fazer esse vídeo para vocês? Quando eu fui comprar as canetas, eu queria saber qual jogo comprar para casar, de repente, aqui com as cores que eu queria usar para desenhar. Mas também eu queria saber o nome das cores. E eu achei uma certa dificuldade aqui em encontrar, pelo menos até quando eu gravei o vídeo, de encontrar as cores que eu queria. Por exemplo, ter o jogo de 24 cores que eu não consegui identificar quais são as cores que vêm nesse jogo. Então, eu queria ter uma gama de cores aí que eu pudesse usar, mas que elas não se repetissem tanto, né? Naturalmente, uma outra cor ela vai se repetir entre os conjuntos. Mas eu queria saber especificamente quais cores para saber se vale a pena comprar, por exemplo, o escandinavo ou, por exemplo, o entardecer ou o borro chique, sabe? Entre essas linhas da própria marca da Tris. Essas canetas, elas vêm nessa embalagem plástica e são 12 cores. Tem também, eu já vi algumas com 10 cores, mas esse aqui são 12 cores e aí a gente abre a embalagem aqui e as informações, né, todas aqui. E aí, vamos ver como é que são as canetas. Aqui eu dei uma separada por cor para mostrar para vocês, porque eu queria pelo menos uma gama legal de cores e comprando esses 4 conjuntos aqui a gente consegue, tá? Então já... mas ele já avisar que entre eles aqui não tem a cor preta. A caneta, ela é uma caneta bem legal, tá vendo que ela é mais grossinha e ela vai afinando. Ela tem 2 pontas, então ela tem uma ponta bem fininha e uma ponta pincel. E essa ponta pincel é um pincel bem bacana, eu vou mostrar aqui pra vocês. É um pincel que a gente consegue usar e ele volta, então ele tem uma ponta bem bacana. Então aqui eu fiz um teste de cores que eu já vou mostrar pronto, pra ficar mais fácil e mais dinâmico. Eu peguei aqui o jogo Escandinavos, que é esse aqui. Que é um jogo, acredito que seja um dos primeiros jogos que a Tris lançou, que ela foi lançando outros aí conforme os anos foram passando. E aí aqui a gente consegue ver que tem a cor cristal. Essa cor aqui que eu não consigo, acho que é neve, peraí, deixa eu pegar aqui. Agora afastando aqui as cores, eu vou mostrar pra vocês através desse bloquinho aqui que eu já tinha separado as cores escandinavas. Então as cores escandinavas são essa. Eu vou falar aqui pra vocês, pra ficar mais fácil. Então, tem essa daqui que é a cristal, que é a branquinha. Tem essa daqui que é a linho, areia fina, palha, caramelo, sépia, mel, nogueira, névoa, concreto, rocha e grafite. Então, são essas cores aqui. Então, são essas 12 cores que vieram nessa caixinha. Essas cores, elas eventualmente vão se repetir ali nas outras, mas por enquanto foram essas cores aqui que vieram. Eu gosto de vou mostrar pra vocês aqui, que aqui é meu caderninho de testes. Então, eu vou deixando todas as cores aqui, mas eu vou mostrar pra vocês como que ela é uma caneta bacana. A pontinha aqui, pincel, olha, ela desliza bem, até pra fazer um preenchimento, que eu gosto de desenhar com elas, mas ao mesmo tempo também ela é muito boa para fazer o lettering, brush lettering, né? Tá vendo? E aí ela volta à posição dela aqui normal da caneta. Então isso eu acho muito bacana, de boas pontas aqui, e também a tampa dela não atrapalha. Tem canetas que às vezes você vai fechar e ela estraga a ponta da caneta. E aqui ela tem uma ponta fininha, acredito que seja 0,4. E aí aqui a gente consegue criar detalhes e para ajudar nas artes. A gente vai aqui para as outras cores da linha Oceano. Então, naturalmente, eu queria cores azuis, porque eu gosto muito de fazer paisagens e desenhos com azuis. Então, eu escolhi comprar o kit Oceano. Então, agora seguimos para a linha Oceano. Cadê a minha capinha aqui?
Então, por que que eu já tenho 4 cores aqui guardadas? Exatamente porque essas aqui, elas vão se repetir entre a Oceano e a Escandinavos, mas eu já vou mostrar pra vocês. As 12 canetas são essas aqui, e aí as cores delas são, essas aqui são mais clarinhas, eu não consigo nem enxergar o nome da cor aqui. Então, cristal, névoa, rocha, areia fina, fundo do mar, azul celeste, pacífico, recife de coral, Atlântico, Índico, onda e tempestade. Então, realmente, entre elas em si, a gente não vê cores repetidas, vê uma variação muito bonita de cores. Mas a gente já... essa daqui, ó, areia fina, rocha, névoa e cristal, são cores que se repetem entre a linha escandinava. Então, se vocês gostaram mais dessa cor, ou até mesmo usa, eu deixei separada aqui na caixa, exatamente para deixar as novas separadas e as que eu tô usando juntas. Agora, a gente vai aqui para a linha botânica. E aqui eu separei já as 12 cores. Então, a gente tem aqui nogueira, sépia, vitória régia, costela de Adão, trevo, suculentas, eucalipto, louro, funcho, acácia, ingá e physalis. Essas aqui são as cores. Se comparadas às do oceano, elas não se repetem. Então, vocês podem comprar os 2 jogos, que nenhuma se repete. Mas, se a gente comparar a linha escandinavos, aí a coisa fica diferente. Então, aqui eu já coloquei 2 cores, porque 2 cores vão se repetir. A nogueira e a sépia. Que tem ali no jogo das escandinavas. Então, a gente já viu aqui que dentre as escandinavas tem 12 cores, mas aqui se a gente comprar o jogo do oceano junto com o botânica, já tem 6 cores que se repetem. Então, já é metade do joguinho ali das escandinavas. Agora, a gente vai aqui para o entardecer, que eu queria uma gama que também eu tava muito verde, muito azul e tons marrons. Então, eu queria pelo menos um pouco de cor aí pra gente poder misturar e ter um joguinho mais completo. Aqui, eu acho essas cores, essa combinação de cores muito linda, gente, do entardecer. Eu tenho aqui a caixinha. E aí, a gente já vê que 2 cores aqui vão se repetir. Vamos ver quais. Então, aqui a gente tem raio de sol, linho, palha, calor de verão, coquetel, aurora, luau, camélia, esse aqui, fim de tarde, 7h15, crepúsculo e horizonte. Então, essa daqui são as cores, olha que cores bonitas, eu amei os tons de rosa. E é bom que tem um vermelho, um amarelo, um alaranjado, mas tem bastante tons de rosa e roxo que eu amei e que são as cores que eu mais gosto de usar. E aqui a gente vê repetindo a cor linho e a cor palha. Essas 2 cores que se repetem, que são a linho e a palha, são as cores que a gente encontra nos escandinavos. Então, a gente não encontra essas cores aí, entre a linha entardecer, oceano e botânica, elas não se repetem. Pelo menos aqui que eu tava vendo, elas não se repetem. Mas se a gente pegar essas 3 linhas, a gente vai achar muitas cores que tem ali na linha escandinava. Fica fácil até de entender, eu vou afastar aqui as cores e aí eu vou pegar só as que sobraram aqui. Então, vamos ver. Aqui a gente tem exatamente 4, 5, 6, 7, 8 cores. A gente tem, vamos lá. Vamos abrir as caixinhas e aí eu já mostro pra vocês quais são as cores aqui que se repetem e quais são as cores que, se você comprar a linha escandinavos, vocês vão conseguir ter de cores assim que sejam novas. Então, essas aqui são as cores que elas se repetem entre os jogos entardecer, oceano e botânica. E as cores que realmente dali, né, se a gente comprar mais os escandinavos, vão ser diferentes, são essas 4, que é a grafite, concreto, mel e caramelo, que são cores bem bonitas mesmo. Então, aqui, ó, a gente tem grafite, que seria esse tom mais escuro, mel, que seria essa cor aqui, concreto, que é um acinzentado também um pouquinho mais escuro, e, deixa eu ver, mel, caramelo, e são essas cores aqui. Tá escrito embaixo, então a cor tá em cima. Então, o caramelo seria esse aqui. O mel seria esse aqui, quase um laranja. Aí, a gente tem o concreto e o grafite.
Então, agora, se vocês quiserem, por exemplo, eu sou dessas assim que eu gosto de ter, não um jogo completíssimo, porque existem outras cores que eu não comprei, mas pelo menos dentre as cores que eu gosto de usar. E aí, eu vou contar pra vocês que realmente me surpreendeu o fato de eu ter comprado um jogo que é o Escandinavos, e desses Escandinavos, só 4 cores são novas. Então, assim, se eu tivesse essa percepção, talvez eu teria investido em outro jogo, né, que teriam mais cores diferentes e novas, assim. Talvez as 12 cores, se eu colocasse, por exemplo, o Borro Chique, ou outras cores aqui, outros jogos que eu sei que tem. Então, por isso que eu fiz o vídeo de hoje, para a gente poder entender sobre as coleções e também comparar se vale a pena para o que a gente quer, para a arte que a gente quer ou não. Para mim, obviamente, essas cores que se excedem não tem problema nenhum, porque conforme eu for usando as outras, com o tempo eu uso essas aqui também, né? Elas vão acabando e aí, apesar de durarem bastante, com o tempo eu vou usando também. Então, pra mim não tem problema nenhum. Mas às vezes a gente tá duro, a gente, né, quer saber especificamente. Eu, por exemplo, quando eu vou comprar, eu gosto de saber especificamente qual que eu tô comprando, se vai facilitar ou não o meu trabalho. Tá? Então, por isso que eu fiz o vidinho de hoje. E mostrar aqui pra vocês, ó, alguns exemplos. Eu gosto muito de pegar a caneta assim, ó, e criar uma arte bem simples, mas também que dá, com bastante movimento, que dá pra brincar, usando só as canetas aí, brushes, e às vezes fazendo um detalhe com um lápis de cor, mas deixando aqui as canetas brushes serem as protagonistas. Também uso muito para fazer o fundo dos meus desenhos no livro de colorir, gosto bastante. Então, amo usar as canetinhas. E essas canetinhas aqui, essas brushes da Atriz, elas realmente são muito boas, de boa qualidade, e eu super recomendo para vocês. Ok? Obrigada, pessoal. Curta o vídeo, se inscreva no canal e até o próximo. Tchau, tchau.